Olá, amigos do nosso canal, estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre um tema que é bastante badalado, que é a prisão de Ike Batista. Bom, isso é uma coisa que está sendo bem comentada por aí, né, gente? E numa hora dessa, todo mundo quer ser analista de conjuntura, né? Todo mundo quer fazer alguma análise, não digo todo mundo, mas a gente às vezes gosta de dar uma de, né, analista de conjuntura. Claro, perfeitamente normal se a gente tem realmente é movido, né, por um desejo de entender e compreender a realidade. Eu acho que isso é bastante construtivo e com isso a gente pode também estar fornecendo elementos importantes para aqueles que, como nós, também estão tentando entender esse momento atual do Brasil, né? Que é bastante complexo, né? Porque eu acho que não é só o Brasil, envolve toda uma malha que é de caráter mundial, né? Bem, em primeiro lugar, eu recebo com muita suspeita essa prisão de Ike Batista e também mesmo a prisão de Sérgio Cabral e de muitos outros. Primeiro porque envolve a Rede Globo e os mass media, né? Quer dizer, a Globo News, a TV Bandeirantes, a Record, todo mundo massacrando Ike Batista, massacrando Sérgio Cabral. Por quê? Porque eles são corruptos? Não pode ser. Não pode ser por isso. Não é possível que a Rede Globo se tornou tão cheia de moral e de moralidade de uma hora para outra. Não, eu não acredito nisso. Mas eu vejo muita gente boa e gente que eu respeito, intelectuais que eu admiro, que estão se deixando levar por uma certa ingenuidade. Uma ingenuidade que me preocupa. Eu não vou citar o nome deles porque são figuras que eu realmente gosto muito, né? Que são pessoas lúcidas, que realmente fazem uma análise surpreendente e dá gosto de ouvir essa gente falar. Mas quando eles começam a vir com esse discurso, né, eu penso assim, nossa, nós precisamos acordar. E que discurso é esse que a que eu me refiro? É esse. O Brasil está se tornando um país mais moral, um país mais justo, porque antigamente só pobre era preso. Agora nós estamos prendendo ricos. Ike Batista, Sérgio Cabral. Será? Aí eu começo a perceber a seguinte, tem uma pergunta que não cala. Tudo bem, mas por que a Rede Globo também se tornou tão justa e tão moral? Um termômetro, o Brizola já falava isso, um termômetro para a gente saber que um assunto, para a gente ter uma grande suspeita de desconfiança, é quando tem a aprovação da Rede Globo. Tudo que tem, né, o patrocínio da mídia em geral, do PIG, pode ter certeza que não é uma coisa justa. Pode ter certeza que se a mídia está patrocinando massivamente, a mídia não está nem aí para os interesses nacionais, a Rede Globo não está nem aí para os interesses do Brasil. A Rede Globo é uma agência dos interesses americanos. Ela patrocinou um golpe imoral e por trás dela estavam os interesses de 5 países: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Inglaterra e Nova Zelândia. Então a gente vê que são países ligados ao petróleo árabe, tá? Mas isso aí, calma, vamos chegar lá. Acontece que o Ike Batista ele foi preso por causa de propina, porque ele teria pago uma propina de 16 milhões de reais ao Sérgio Cabral. Oh! Ele foi o único empresário da face da terra que fez propina, que inclusive praticou, né, a propina. Mas isso é uma prática tão comum dentro do capitalismo, né? Não é isso que se chama... Como é mesmo o nome disso? Tem lobby, né? Não é isso que se chama lobby? É mais ou menos isso. Caixa 2, lobby. Essas coisas estão mais ou menos dentro do mesmo campo semântico, né, gente? Convenhamos. Será que isso é uma prática tão rara? Nossa, o Sérgio Cabral é o único político da face da terra que aceitou propina. É o único político da face da terra que aceitou lobby. Não tem outros que receberam milhões, de forma alguma.
Né? O Ike Batista? Não, o Ike Batista, as empresas de Ike Batista é o único canalha da face da terra. O capitalismo é cheio de gente bonzinha, boazinha. Você vê, olha só a empresa, uma empresa chamada Monsanto. Nossa, ela não molha a mão de político. É uma empresa estrangeira, né? Americana. Ela não molha a mão de político de forma alguma. Ela não usa caixa 2, não usa lobby, ela não paga propina para políticos americanos, não, de forma, isso é uma coisa que existe só no Brasil e só em empresa americana, e não numa multinacional brasileira, como é o caso da Odebrecht, só ela que faz isso. A Monsanto e as grandes corporações americanas, europeias, canadenses, não, nenhuma delas faz isso, só as empresas multinacionais. Interessante, né, que há um tempo atrás os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, eles serviam como para que as empresas multinacionais dos países industrializados chegassem aqui e aproveitassem a mão de obra barata, né? E porque os países do terceiro mundo, de modo geral, não são muito bem industrializados. O Brasil reverteu essa situação. Nós temos uma multinacional, como é o caso da Odebrecht, como é o caso da Braskem, que é o braço petroquímico da Odebrecht, que se implantou em 21 países, entre eles os Estados Unidos. A Braskem é, sem dúvida alguma, a maior empresa de logística e exploração de petróleo e gás da América do Sul e é a quinta maior do mundo. Foi, agora, né, a destruir o nosso parque petroquímico. Porque vale tudo quando o assunto é combate à corrupção, vale vender a mãe, vale destruir os projetos de engenharia, vale destruir o nosso parque industrial, todinho, tudo. Toda a engenharia, toda a tecnologia de ponta, né, que estavam nessas empresas, entre a Petrobras, a Braskem, a Odebrecht, Andrade Gutierrez e inclusive o conglomerado de empresas do Ike Batista. A verdade é que tem alguma coisa estranha, gente. Não é possível que a Rede Globo esteja, e a mídia em geral, esteja toda torcendo para a prisão do Ike Batista. Só porque ele é corrupto? Mas a Rede Globo nunca foi contra a corrupção. A mídia nunca foi contra a corrupção. Como é que vai ser, né, de uma hora para outra? Eu não acredito em mudanças repentinas. Isso não existe. O capeta, o capiroto nunca vai mudar de uma hora para outra. Então vamos parar com essa ingenuidade e vamos entender a seguinte coisa. Uma das razões da crítica é a baixa do petróleo. O preço do petróleo mundialmente caiu. Por que caiu, gente? Por que o preço do petróleo caiu? Será que vocês não fazem a menor ideia do que causou isso? Tem uma lei do capitalismo que se chama Lei da Oferta e da Procura. Então está havendo uma descoberta massiva de jazidas de petróleo, de poços de petróleo, no mundo inteiro. Então, quando você tem muito petróleo, claro que o preço cai, porque a oferta de petróleo tende a aumentar. Isso prejudica, por exemplo, o petróleo árabe. Por que o petróleo árabe era tão vantajoso, tão lucrativo? Porque eles eram os maiores produtores, só que agora está surgindo novas ameaças para o petróleo árabe. A Rússia, não é isso? A Venezuela e o Brasil. Sim, senhores, o Brasil estava caminhando para se tornar um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Exatamente. E por que mais um produzindo petróleo, né? Nós temos, então, a baixa do preço do petróleo. Agora que o Brasil está sendo destruído, todo o nosso parque industrial, né, está sendo destruído, agora o Brasil não será mais um grande produtor de petróleo e o preço vai aumentar, com certeza. O preço do petróleo mundial vai aumentar. Né? Então, os marajás do petróleo árabe, né, eles não gostavam do Ike Batista. Porque o Ike Batista é um marajá do petróleo da América do Sul. É o concorrente deles. Entendeu? E saibam de uma coisa, galera. Os Estados Unidos está ligado ao petróleo árabe. Os Estados Unidos têm uma ligação direta com o petróleo árabe. Não apenas os Estados Unidos, mas a Inglaterra, a Austrália, o Canadá, a Nova Zelândia, né?
Todos esses que patrocinaram o golpe aqui no Brasil. O Brasil ia ser mais uma enconha. A Petrobras é uma das maiores empresas petrolíferas do mundo. O Brasil estava em condições de competir mundialmente, porque nós tínhamos tecnologia de ponta. Tínhamos. E boa parte dessa tecnologia de ponta estava na Odebrecht. As instalações do pré-sal. Só quem tinha tecnologia para fazer a manutenção de tudo era a Odebrecht. Né? A tecnologia para você explorar, para você refinar o petróleo e exportar, é tecnologia avançada, tecnologia de ponta. Por exemplo, a Braskem era o braço petroquímico da Odebrecht. Ela era responsável pela exportação de petróleo para 60 países. Vamos parar para pensar. Né? Gente, se o Brasil tivesse que se tornar um grande exportador de petróleo, um grande produtor de petróleo, nós íamos ter que contar com quem? Com a Odebrecht. A Petrobras, a Odebrecht, a Braskem e, pasme, aquele conglomerado de empresas do Eike Batista, aquelas 6 empresas, sabe, aquelas, né, que são, ele usa siglas, não vou me lembrar as siglas agora, pesquisem na internet, né, que eram empresas de mineração, eram empresas de exploração de petróleo e gás e de logística para exportação de petróleo, refino de petróleo. As empresas, o conglomerado de empresas do Eike Batista compunham o nosso parque industrial. Esse boom que o Brasil teve de royalties, que aumentou o PIB brasileiro, lembra? Eu não estou dizendo que o Eike Batista é bonzinho, e nem estou dizendo que eu concordo com esse modelo. Só que eu também não vou cair no outro extremo, dizer que a Rede Globo agora ficou boazinha. Ninguém é bonzinho, não existe o bem e o mal, galera, nessa história toda. O que existe é um modelo que estava aí e sustentando o nosso estilo de vida. Se é o melhor modelo, eu não sei. O que eu sei agora é que nós vamos passar por um perrengue, porque nós estamos inseridos nessa história toda, meu caro. Então, vê se você entende isso. Né? Porque não adianta nada você ter petróleo se você não tem tecnologia para explorar, né, esse petróleo e depois refinar e exportar. Tudo isso é o quê? Você precisa de um parque industrial imenso. E as empresas de Eike Batista, ele investiu bilhões e bilhões no petróleo do Brasil. Ele poderia ter feito isso no petróleo árabe. Preferiu o Brasil. Se ferrou. Não que ele seja... esse pessoal é canalha. Não estou dizendo que eles não são canalhas. Mas a verdade é que as coisas passaram a fazer sentido simplesmente com um estudo do que eram essas empresas, dos interesses americanos e uma outra coisa, da ligação do juiz Moro com o FBI, com a inteligência americana, que está toda ela, digamos assim, comandando essa Lava Jato. Vocês já repararam que todo mundo tem medo desse juiz Moro? Ele é um juiz de primeira instância. Mas todos os juízes do Supremo Tribunal têm medo desse Moro. Ninguém enfrenta esse Moro. Por quê? Porque ele é um poder paralelo. E que poder paralelo é esse? É a inteligência dos Estados Unidos. Né, que interessa a eles destruírem o Brasil enquanto concorrente do petróleo. Parem para pensar. Foi ano retrasado que teve uma reunião do juiz Moro com agentes do exército americano, do FBI e do exército brasileiro, a portas fechadas. Portas fechadas. Os Wikileaks já divulgaram, né, uma prova da ligação do juiz Moro com o FBI. Toda a Polícia Federal está atrelada ao FBI. Né? Então a Polícia Federal está agindo juntamente com aquela polícia, a Interpol,
que também está servindo aos interesses das empresas americanas e das empresas do petróleo árabe, de todo esse, né? Então, uma outra, ó, quer ver mais um elemento para a gente refletir em torno disso? A Braskem, que a Odebrecht, vamos falar a Odebrecht está em 21 países. Só para você ter uma ideia do tamanho da Odebrecht, como é que o tamanho dessa grande corporação brasileira, dessa grande multinacional brasileira, em Angola, a subsidiária da Odebrecht em Angola, ela era a maior empregadora desse país. E nos Estados Unidos, a Braskem era a maior produtora de polietileno daquele país. Eu estou falando dos Estados Unidos. Né? Nunca antes o Brasil caminhou para um processo de industrialização neste nível. Isso incomodou. Gente, é muito fácil de entender o que está acontecendo. Concorrência. O capitalismo é predatório. Se você puder matar o seu concorrente, é assim, tubarão comendo, devorando tubarão. É leão comendo leão. O Brasil entrou numa corrida internacional do petróleo, né? E enfrentou tubarões muito mais vorazes. O brasileiro pecou por ingenuidade. Agora tem mais um elemento em torno disso, gente, que é uma coisa terrível, eu vou ter que falar. Se o Brasil tivesse que fazer ogivas nucleares, isso é uma coisa terrível. Eu não sou a favor disso, gente. Não sou a favor de ogivas nucleares. Mas a verdade é que o Brasil tinha, há uns anos atrás, tecnologia para isso. A Angra 3, que está inacabada, ia ser construída com tecnologia inteiramente nacional. Né? O Brasil já estava em condições de enriquecer urânio. E quem é que tinha tecnologia para construir as instalações para isso? Odebrecht. A Odebrecht tinha tecnologia de ponta para, digamos assim, fazer a construção que exigia alta tecnologia, alta engenharia. Gente, tudo que eu estou falando aqui, eu não sou especialista, não sou engenheiro nuclear. Então eu estou falando de uma coisa que escapa muito do escopo do meu estudo. Eu sou um cidadão falando. Né? Claro que muita informação que eu estou passando aqui, ela tem que ser, né, apenas um material para pesquisas mais detalhadas, pesquisas ulteriores. Eu estou fornecendo para vocês elementos de crítica, não é para vocês acreditarem em mim, porque eu mesmo, talvez, descubra que estou enganado em alguns detalhes ou em muita coisa que eu falei. Né? Mas até onde eu pude perceber, né, a logística e a tecnologia de ponta para a criação de uma usina nuclear, né, no caso Angra 3, é a mesma para você construir ogivas nucleares. Isso desesperou Washington. O Brasil estava com tecnologia, a Angra 3 ia ser construída inteiramente. Aí você com tecnologia nacional. Aí você deve estar me perguntando, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A Odebrecht não é uma empresa de engenharia civil? Não, meu caro, é de engenharia em geral. Engenharias, inclusive engenharia nuclear. A grande tecnologia que é necessária para, digamos, para você fazer ogivas nucleares, enriquecer urânio, você precisa de instalações, você precisa de uma base, que é a mesma tecnologia que usa numa usina como a Angra 1 e a Angra 2, que foram construídas com tecnologia de fora, não com tecnologia nossa. Né? Mas a gente ia desenvolver isso com tecnologia brasileira. E outra coisa, o Brasil já estava construindo um submarino nuclear. Não sei se chegou a construir. Eu sei que prenderam o almirante Otom Peçanha, né? Otom Peçanha, alguma coisa assim o nome dele, que era o que estava chefiando o projeto do submarino nuclear brasileiro. Prenderam ele. Se eu não me engano, foi ele que foi colocado pelo Lula como presidente da Eletronuclear, tá, gente? Vamos conferir isso daí, porque é muita informação para eu sozinho conferir isso tudo. Entendeu? Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. E se eu não me engano, esse almirante
tinha relação com um projeto nuclear da época do regime militar, porque teve um projeto nuclear brasileiro, né? E, gente, e a Odebrecht era a empresa que forneceria tecnologia de ponta para isso, tá? Então, eu acho que tá dando para entender por que essa preocupação do juiz Moro de destruir todos os projetos de engenharia do Brasil, de destruir todo o nosso parque industrial, porque ele é um agente americano, aqui infiltrado, tá, gente? E também para destruir todas as nossas empresas. Essa Lava Jato já deu um prejuízo de 140 bilhões para a nossa economia. A nossa economia parou por causa dessa Lava Jato, né? Porque as indústrias estão quebrando, o Brasil está quebrando, e é isso que eles querem. Porque eles querem tirar o Brasil dessa concorrência, e conseguiram. É isso, gente. Para mim, né, claro que eu não vou dizer que eu já descobri que esse é o motivo todo e que talvez isso esgote o assunto. De forma alguma, que isso é uma questão muito complexa.